Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e suspense de 1992, chamado Passageiro 57. Alerta de spoilers a seguir. Charles Rane é um notório terrorista britânico que orquestrou múltiplos atentados, assassinatos e outros crimes hediondos. Mas apesar do seu registro criminal, ele nunca foi capturado. A verdade é que Charles é também um artista de fuga que usa o seu talento para iludir as autoridades. Na primeira cena, nós o vemos em uma sala de cirurgia, com vários médicos ao seu redor. Acontece que Charles está prestes a se submeter a um procedimento para mudar completamente a sua aparência facial. Esta é a 10ª vez que ele está prestes a fazer isso. Quando o médico-chefe pergunta se ele precisa de alguma anestesia para suportar a dor, Charles recusa, afirmando que gosta daquela dor. Ele quer se submeter à cirurgia em um estado completamente consciente. Enquanto isso, alguns policiais se reuniram no exterior do prédio. Alguém os informou sobre o paradeiro de Charles e eles estão aqui para invadir a sala de cirurgia e finalmente prendê-lo. Mas antes de começarem a missão, o policial-chefe avisa a todos que Charles é um assassino perigoso, capaz de matar vários homens de uma vez. Depois de um tempo, eles vão até o 13º andar, onde a cirurgia está prestes a acontecer. Mas, infelizmente para eles, Charles está bem preparado, e assim que os policiais entram na sala, ele acaba com o médico-chefe, se esquiva das balas e depois corre pelo corredor. Charles então esmaga uma janela de vidro e salta para fora do prédio. E apesar de cair do 13º andar, ele pousa perfeitamente sem nenhum ferimento. Ele é até capaz de correr a toda velocidade, como se estivesse acostumado a saltar dos edifícios. Entretanto, por mais rápido que ele corra, os policiais têm carros e eventualmente o encurralam. Desta forma, o notório Charles Rane é finalmente preso após 15 anos de fuga. A cena muda então para um avião, onde uma bela comissária de bordo, Martha, está verificando os passageiros um a um. Tudo parece estar indo bem, quando de repente, um cara de aparência sombria saca uma arma e a pega como refém. Ele ameaça matá-la se as suas exigências não forem atendidas. Em resposta, Martha lhe dá um chute na perna, dando a um passageiro próximo tempo suficiente para tirar a sua arma. Depois disso, todos começam a aplaudir e revela-se que isso foi apenas uma sessão de treino para a autodefesa das comissárias de bordo. O cara de aparência sombria é John Cutter, soldado condecorado e agente dos serviços secretos aposentado, conhecido pelo seu comportamento duro em crimes de alto nível. Depois de um tempo, o gerente-geral da companhia aérea, Sly Del Vecchio, chega e leva John embora. Parece que os dois são bons amigos. Sly até pede que ele volte aos negócios e sirva à nação mais uma vez, mas John se recusa. Ele menciona que não quer mais arriscar a sua vida pelos outros. No entanto, Sly lhe oferece um emprego como chefe da unidade de combate ao terrorismo em sua companhia aérea. John então pensa por um tempo e finalmente aceita quando lhe é dito que ele só tem que trabalhar 2 vezes por mês. Em outro lugar, Charles é escoltado até a sua cela, onde o seu advogado está esperando por ele. O advogado revela que as autoridades estão planejando levá-lo para a Califórnia e executá-lo na cadeira elétrica. A única maneira de evitar isso é se Charles alegar insanidade, mas o notório terrorista não aceita a sugestão e esmaga o advogado contra a mesa, alegando que não é louco. Na cena seguinte, vemos um John sem camisa meditando e relembrando seu passado. A cena muda para alguns anos atrás, onde John e a sua falecida esposa estão fazendo compras em uma loja de conveniência. De repente, um assaltante chega lá e tenta roubar dinheiro do caixa. Como um homem íntegro, John tenta detê-lo, mas o assaltante pega sua esposa como refém. Todos na loja recuam, mas apesar disso, o assaltante atira na pobre mulher. John eventualmente o mata, mas quando ele volta para checar a sua esposa, ela também já está morta. O incidente o traumatizou tanto que ele abandonou seu trabalho como agente especial e se isolou por meses. No presente, John se prepara para o seu primeiro dia de trabalho. Ele tem que permanecer anônimo e cuidar de um avião com quase 200 passageiros. John é designado ao assento 57. Coincidentemente, Charles e 2 agentes do FBI também embarcam no avião, indicando que o voo está indo para a Califórnia. Uma das assistentes de bordo é Martha, enquanto a outra é uma bela jovem chamada Sabrina. Enquanto isso, um menino pequeno vê Charles e dispara uma bala imaginária contra ele. Em resposta, o assassino de coração frio finge estar morto. Entretanto, quando ele atira no garoto de volta, suas algemas são reveladas, o que assusta os passageiros próximos a ele. Eles começam a se perguntar se aquele voo é seguro, e Sabrina assegura que não há nada com o que se preocupar. Depois de um tempo, ela chama um cara de aparência suspeita e pede que ele envie o serviço especial. O cara fica lá e coloca uma pasta de metal na bandeja de espera. Ao mesmo tempo, John, que se irrita com seu companheiro de assento, tagarela, se levanta e vai ao banheiro para ter algum tempo a sós. Uma vez que ele tranca a porta, Sabrina recupera o conteúdo da caixa de metal e ela se transforma em uma arma. Ela então vai
vai em direção aos 2 agentes insuspeitos do FBI e atira na cabeça deles, para o horror de todos. Depois que Charlie solta suas algemas, 3 de seus capangas emergem dos seus assentos e ameaçam todos a permanecerem em silêncio. Aqui revela-se que Charles tinha tudo planejado o tempo todo. Quando ele soube que os agentes o escoltavam em uma companhia aérea comercial, ele imediatamente contratou algumas pessoas para sequestrá-lo. Na cena seguinte, Charlie se dirige à cabine e atira em um dos pilotos para afirmar o seu domínio. Então ele anuncia pelo rádio que eles vão mudar de rumo e que o avião foi oficialmente sequestrado. Entretanto, se os passageiros permanecerem calmos e obedecerem às suas ordens, nenhum mal vai acontecer. John, que ainda está no banheiro, ouve tudo isso e fica aterrorizado. De alguma forma, ele consegue obter o telefone de bordo do avião e explicar a situação ao seu amigo Sly. Em seguida, ele submete habilmente um dos sequestradores, pega sua arma e depois o usa como um escudo para enfrentar Charles. Ele também agarra Martha, criando um intenso confronto entre os dois. Entretanto, Charles logo solta a hospedeira e atira num homem inocente para provar o seu ponto de vista. Ele então dispara um tiro contra John, mas mata acidentalmente um dos seus capangas. Aproveitando a agitação, John e Martha fogem dali, entram no elevador e o levam até o porão de carga. Lá eles se deparam com o cara suspeito de antes e perguntam se ele sabe alguma coisa sobre os sequestradores. O homem finge estar chocado, mas em um momento oportuno, ele pega uma faca e tenta atacar John. Os dois então se envolvem em um duelo intenso e no final, o protagonista consegue derrubar o vilão com um chute impressionante. Depois de amarrá-lo, Martha e John se dirigem a outra seção do avião, onde ele propõe que eles despejem todo o combustível e forcem um pouso de emergência. Martha se opõe à ideia, pois ela poderia facilmente resultar em um acidente. Mas quando John explica que esta é a única maneira, ela permite que ele prossiga. Quando o combustível está quase vazio, os dois se dirigem para o trem de pouso, pois esse é o melhor lugar para pular fora do avião, sem sofrer muitos ferimentos. Felizmente, o plano funciona, e quando Charles descobre que eles estão com pouco combustível, ele solicita aos pilotos que façam uma aterrissagem de emergência no aeroporto mais próximo. Enquanto isso, na sede da companhia aérea, Sly e seus superiores descobrem que o avião sequestrado está se preparando para pousar em uma pequena pista em Louisiana. Assim, sem perda de tempo, Sly embarca num helicóptero e se dirige ao local. Em outro lugar, John e Martha estão esperando que o avião pouse para que possam pular para fora. Poucos momentos depois, o avião acaba parando, mas quando os dois estão prestes a pular, um dos sequestradores faz uma emboscada por trás. John é empurrado para fora do avião, enquanto Martha é tomada como refém mais uma vez. 2 policiais chegam ao local e prendem John imediatamente, apesar das suas melhores tentativas de afirmar que ele era o chefe da segurança do avião. Enquanto ele é escoltado, Charles faz contato com a torre de controle e o xerife-chefe, Sr. Biggs, responde a ele. Charles imediatamente deixa claro que o avião precisa ser reabastecido dentro de 10 minutos. Em troca, ele promete liberar 100 passageiros. Quando o xerife se recusa a aceitar o acordo, Charles mata 5 passageiros na hora. Isto aterroriza o Sr. Biggs e ele finalmente dá a luz verde para abastecer o avião. Depois de um tempo, John é levado à torre de controle e até mesmo o Sr. Biggs pensa que ele é um dos bandidos. Mas as suas dúvidas são finalmente confirmadas quando o astuto Charles o chama mais uma vez e mente que John é um dos seus homens que escapou após traí-lo. Após ouvir isso, Sr. Biggs ordena aos seus oficiais que prendam John no porão, mas ele os combate de forma impressionante, pega uma motocicleta da polícia e vai para a pista de pouso. Enquanto isso, depois que o avião é reabastecido, Charles libera 100 passageiros como prometido. Entretanto, aproveitando a agitação, ele também sai sorrateiramente com o cara de aparência suspeita e o outro homem. Os 3 se dirigem então a uma feira próxima. Na torre de controle, o FBI finalmente chega e pede ao Sr. Biggs que faça um relatório completo sobre a situação. Quando o xerife menciona que eles espancaram e pegaram John Cutter, o agente-chefe fica bravo e finalmente revela que John é um deles. Em outro lugar, na festa de carnaval, Charles e seus homens são secretamente seguidos por John, que ainda está inflexível ao pegá-los. Infelizmente, seu disfarce é descoberto e um dos sequestradores tenta atirar nele, mas falha. Uma pessoa inocente é baleada, resultando em um caos total. Enquanto isso, John sobe numa roda gigante e um dos sequestradores o segue até lá. Os dois se envolvem em uma pequena briga que termina com o homem sendo atirado da roda gigante, resultando em sua morte imediata. Depois disso, John pula sobre o insuspeito Charles e eventualmente consegue controlá-lo. Enquanto o FBI e os oficiais locais o levam, Sly Delvacchio também chega e parabeniza seu amigo por ter enfrentado com sucesso o terrorista. Entretanto, poucos sabiam eles que o problema está longe de ter terminado. Charles ameaça os oficiais que, se ele não for libertado, seus capangas no avião começarão a matar os passageiros um a um. Um furioso John tenta negociar com ele, mas sem sucesso. Assim, sem mais opções,
Charles, o FBI e os outros oficiais decidem deixar Charles voltar para o avião. No entanto, eles têm uma ideia. Eles colocarão atiradores no topo de um prédio próximo, e assim que Charles e os outros sequestradores aparecerem, eles serão mortos a tiros, e John tem ordens para liderar toda a missão. Na cena seguinte, 2 agentes do FBI levam Charles ao avião, mas quando estão prestes a entrar, os franco-atiradores começam a atirar. O suspeito de antes matou os franco-atiradores originais e agora está atirando em todos os agentes do FBI. Logo, segue-se um tiroteio entre os sequestradores e os agentes, o que resulta em várias mortes, incluindo a do cara suspeito. O avião também começa a fugir, mas John não vai desistir tão facilmente. Ele e Sly entram no carro do Sr. Biggs e lhe pedem para perseguir o avião. A ideia é agarrar o trem de pouso retrátil e entrar no avião através dele. Embora a proeza seja extremamente perigosa, é fácil para John. Ele se agarra sem esforço ao trem de pouso, como se fosse seu pão com manteiga diários. Uma vez lá dentro, ele vai para o porão de carga e mata um dos sequestradores. Depois ele se esgueira em Sabrina por trás e a derruba. Agora, o único sequestrador que fica de pé é o próprio Charles. Antes de confrontá-lo, porém, John se dirige à cabine e pede aos passageiros que mudem de rumo e voltem para o Lago Lucille. Depois disso, começa o confronto final. Apesar de John ser um lutador treinado, Charles consegue se igualar a ele. Uma bala perdida em sua luta estilhaça uma das janelas, causando a perda de pressão do ar do avião. A porta principal também é arrombada, e Martha, que estava do lado dela, fica pendurada a ponto de perder a sua vida. Felizmente, John age rapidamente e leva Charles para perto da saída quebrada. Os dois trocam alguns golpes finais, e no final, John prevalece, conseguindo expulsar o terrorista do avião. Com ele agora morto, a loucura finalmente acabou, e todos os passageiros comemoram. John então contata seus superiores na torre de controle e os informa que derrubou Charles. Na cena final, o avião finalmente pousa, e todos os passageiros são escoltados para um lugar seguro. John, que está farto de toda a agitação, nem se preocupa em enfrentar os repórteres e simplesmente se afasta com a sua nova namorada, Martha. O filme termina quando Sly conversa com os repórteres e diz orgulhosamente que foi ele o responsável por toda a operação. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.